Olá, pessoal. Preciso confessar que me desconectei um pouco nas últimas horas, porque, bom, também porque é feriado aqui na Espanha, vim almoçar na casa dos meus pais. Não ouvi o partidazo da Copa ontem à noite. Vocês têm uma tertúlia, aquela que fazemos toda semana, com Kiki Récio, do Madridismo ao Dia, ali falando sobre a possibilidade de que chegue Mourinho ou Klopp, que gravamos. Antes de o jornal AS dizer ontem que o Klopp no final não vai vir, hoje tem informação sobre o Mourinho que já já eu lembro aqui. Mas, claro, me deparei com isso, porque, insisto, não ouvi o rádio ontem à noite. Mas vejo o Prieto Iglesias, o responsável pelo VAR, o que antes era Clos Gomes, dizendo verdadeiras loucuras, sem que isso signifique nada. Já estamos mais do que acostumados. Sobre o fato de que no VAR viram as imagens do Mbappé sangrando, sobre ele garantir que não existe uma sala anexa. Quando ficou provado que sim, ou pelo menos foi isso que disse o próprio Clos Gomes, o próprio Estrada Fernandes, que hoje veio a público desmenti-lo. É que já deu, né? Sempre estamos com a mesma coisa, mas enfim, não podemos deixar de contar, né? E de refletir sobre isso. Então é isso, esse é o cardápio. Vamos começar com isso que ele disse primeiro. Bom, não sei, porque não vi a entrevista inteira, só peguei uns clipes no X e depois tem algo que quero aprofundar. Vou fazer isso no próximo vídeo, mas só com isso aqui já tá bom pra mim. Só com isso já tá bom. Aqui falando sobre isso, e o Nacho Penha mandou muito bem, o nosso Nacho Penha, grande amigo do canal e pessoalmente também, ao apertar um pouco esse cara, porque era inacreditável o que ele estava contando. Pensávamos que no VAR não tinham visto as imagens. Um cara sangrando contra o Girona, mas acontece que sim. Como é que esse cara e outros sempre conseguem sair impunes? Pois é muito fácil, não falamos de lances específicos e depois vem todas essas frases técnicas com as quais, bom, eles podem te dizer para um lance e para outro. Serve para qualquer caso, é assim que se prevarica, certo? Se prevarica tomando decisões desde o VAR e lá embaixo, e depois vem as explicações dos analistas de arbitragem que trabalham na mídia ou dos responsáveis pela arbitragem. Depois, de vez em quando, eles falam para algum meio de comunicação e aí o cara solta isso e fica tranquilo. Olha só. Se você vê Mbappé com o supercílio aberto, já sabe. Nem precisa de replay. Isso leva a outra questão. As imagens chegam para nós. Talvez nem seja culpa sua. Apenas chegaram. Sim. Pois se vocês têm um cara no chão, desculpa, sangrando o Borbo Torres, me parece inacreditável que vocês não marquem pênalti, não entra na minha cabeça. Obrigado. De jogadas concretas, insisto, não vou, vale. Vocês sempre usam o coringa do disso a gente não fala, mas quando querem comentar uma jogada específica, falam. Quando não querem, não, né? Quando evitam falar de jogadas concretas, não. Imagina um senhor levando uma cotovelada e abrindo o supercílio. Põe aí o Iñaki Penha. Não precisa ser o Mbappé, pode ser qualquer um. Como vocês não intervêm nessa situação? Sério, o torcedor não entende isso. Bom, no final é uma questão de analisar os detalhes, de como aconteceu, se o braço está numa posição natural ou antinatural, se houve um movimento adicional ou não. Se existem nuances, se estava sangrando em bica ou não, né? Claro, é que não, a posição do braço, desculpa, é que na imagem já dava para ver, não quero me referir à jogada do Mugreto, mas na imagem já dava para ver como ele acerta com o cotovelo na testa, em cheio, absolutamente em cheio. Eles viram isso e também viram Mbappé sangrar. Sei que já faz tempo, ainda estávamos lá, ainda com disposição de lutar pelo campeonato. Foi uma de tantas. Jogadas em que o Madrid nem sequer pôde competir. Então agora parece choro. Eu sei que muita gente vem aqui me dizendo o de sempre. Ah, continua chorando e tal, né? Mas como é que a gente não vai, quer dizer, como é que a gente não vai reclamar disso, né? O que acontece é que como o Madrid está mal e o Barça vai abrir 11 ou 15 pontos, ou veremos quantos, e já faz semanas disso, você ainda insiste nisso, né? Claro, é que a gente tem que falar disso quando depois chega um responsável de arbitragem e te diz que são detalhes, detalhes. Cara, impressionante. Teve um contato cotovelo-sobrancelha ou cotovelo-testa, saiu sangue jorrando, deu para ver o sangue no VAR e não fizeram nada. Detalhes, no final, são detalhes. E esses detalhes, muitas vezes, são lances que aparentemente podem ser óbvios, claros e evidentes, mas não são. Isso pode ser, ou pode ser, como já aconteceu, e isso sim podemos comentar, saiu um tempo de revisão, o lance do Raio Vallecano, onde foi diretamente um erro, foi claramente um erro.
Mas é que ele se contradiz. Não falamos de lances específicos e depois diz, desse sim podemos falar. A do Raio Vallecano, porque teve um tempo de revisão, mas a do Mbappé também teve um tempo de revisão. Vamos até onde eu me lembro, foi dito que ali o VAR não podia intervir e tal, também saiu, mesmo que não tivesse saído. Já não sei se tenho tanta certeza ou não de que saiu, é que para mim tanto faz. Tanto faz. Porque então, das que saem, tempo de revisão, sim, e das outras, não. Porque para reforçar seu argumento, no final ele citou uma jogada específica, a do Raio Vallecano, outro dia. Que eu não me lembro, sei que rolou uma confusão ali e tal, mas juro pra vocês, galera, não vi nada, porque já tenho bastante coisa com o Madrid e tal, e também nada que me faça reafirmar que o corpo de arbitragem é um desastre absoluto. Mas enfim, aí ele se refere a um lance em específico, e no caso do Madrid, não, desse lance que você me fala, como diria o bom e velho Rajoy. Enfim. Vamos ver mais. Tinha mais por aqui. Bom, claro, o lance da sala do VAR, perdão, o da sala anexa. O da sala anexa é um espetáculo. O da sala anexa. Prieto Iglesias, na COP, ontem à noite, agora vamos ouvir. Não podemos nos comunicar nem interferir a partir da sala anexa. Estrada Fernandes, Rádio Marca, em 2023 disse: houve comunicação entre a sala anexa e a sala do VAR. De Burgos Benguecheia é aquele trecho da Rádio Marca. Eu coloquei outro dia, o do Estrada Fernandes é bem longo, dura uns 9 minutos, mas ele já dizia: existe uma sala anexa, onde te corrigem e há comunicação. A comunicação. De Burgos Benguecheia dizia que há uma sala anexa, para caso uma linha seja traçada errado, ela ser corrigida, mas eles não decidem nada. De Burgos Benguecheia dizia que eles não tomam decisões, mas corrigem linhas mal traçadas. Viemos do caso da Itália. Outro dia já fizemos o vídeo de comparação, o que aconteceu na Itália e o que aconteceu na Espanha. Porque se agora para Prieto Iglesias, e agora vamos ouvi-lo, ele diz que não há outra sala e tal... Precisa ser agora, pois antes realmente havia. Vamos ouvir Clos Gomes. Então, na Espanha isso pode ter acontecido, mas perfeitamente, além do caso Negreira, perfeitamente o mesmo, pelo que agora na Itália está sendo investigado, grampeando telefones, etc. E aqui deixaram passar e agora tem outra coisa, talvez na qual disseram, olha, isso era muito óbvio, né? Agora realmente não, mas nunca foi investigado, insisto, e na Itália sim. Bom, aqui tem dois árbitros que discordam dele. Primeiro vamos ouvi-lo, ou se não... Espera um minutinho, porque eu tenho aqui critérios, né, em relação ao Clos Gomes, que era o chefe anterior do VAR. Vamos ouvir esse aqui, que é um pouquinho mais longo. Espera. Durante o desenvolvimento do jogo, você pode conversar com eles? Não, eu não tenho essa possibilidade e, além disso, é terminantemente proibido. Terminantemente proibido. Mesmo que você seja o chefe? Sim, é terminantemente proibido. Insisto, deve ser agora, porque antes não era. Não entrar naquela sala e dizer, porra, amplia a imagem ou os bonecos e tal, ninguém pode interferir nem pelo microfone, nem pelo áudio, nem bater na porta dele. Está absolutamente proibido. Na verdade, tem uma camerazinha dentro da sala chamada Labor Cam, dentro da sala Labor, que fica gravando o tempo todo. Se alguém entrar, se alguém abrir a porta, se alguém interferir de alguma forma, isso ficaria gravado. Certo. Quando você foi árbitro específico do VAR, junto com Estrada Fernandes, que agora está reclamando em todos os meios de tudo, e que inclusive outro dia deixou no ar aquela história da sala secreta que recebia e tal. Você já recebeu, quando estava no VAR, alguma indicação ou algo desse tipo? Isso nunca aconteceu, jamais. Na verdade, a sala, digamos, secreta é a sala de operações, que é onde eu faço a visualização das partidas, onde estão os VARs, aí chegam no intervalo, enfim... E onde, além disso, a qualquer momento, qualquer veículo de imprensa, Roma, vocês que estão aqui, estão convidados a ir lá, assistir a um jogo comigo e ver para que serve essa sala. E aqui, aqui o pessoal do futebolgate.com coloca o que de Burgos Benguetcheia disse, que eu já mostrei para vocês, né? E o que disse, deixa eu ver se tem o que disse Estrada Fernandes. Não, isso aqui é o que foi dito sobre Burgos. Beleza. Olha só, hein? Fique atento ao documento, preste atenção nessa informação, como diria Garcia,
sobre isso que Clos Gomes disse na época. E depois, uma última função absolutamente excepcional, que é quando se manda uma linha para a produção televisiva para demonstrar ou confirmar um impedimento, ou justamente o contrário. Se passados 10 ou 15 minutos a transmissão da produção televisiva não mostrou, esse senhor, o VAR reserva, através de uma linha interna, fala com o operador do Hawkeye e diz: não foi mostrada a linha. Caso queira, pode entrar em contato com o diretor para saber se foi recebida. Essa é a única intervenção, e em nenhum caso se faz alusão a temas de arbitragem ou decisões, porque primeiro isso é proibido, e segundo, quem está designado para tomar as decisões é o VAR e o VAR principal. Bem, isso era o que dizia Clos Gomes. Não é o mesmo que nos diz Prieto Iglesias, não é o mesmo que nos diz o atual responsável pelo VAR. Aqui realmente se dizia que, se passasse um tempo e não houvesse uma imagem que chegasse da transmissão, então aqui diz, terminantemente proibida essa comunicação. Além disso, diz, há uma confusão... Depois uma última... Mas já chega, cala a boca. Clos Gomes, você foi para a República Tcheca e veja a confusão que aconteceu lá. Não sei se foi você, mas coincidência ou não, você estava lá. Pois é isso que dizia Prieto Iglesias. Tem uma câmera em que dá para ver perfeitamente se tem algo que não deveria estar acontecendo. A pergunta é, tem agora? Ele diz que tem agora. Tinha nos tempos de Clos Gomes, ou seja, há 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás? Tinha? A gente sabia se tinha? Porque nunca se soube absolutamente nada. Na verdade, na Itália pegaram o cara olhando a vitrine e dizendo que troque e tal, justamente porque tem uma câmera ali. Mas aqui isso se torna público. Tem que perguntar para Gerard Romero se talvez vocês passam esses vídeos para ele, assim como alguém lá de dentro passava os áudios para ele. É tudo isso, de verdade. Mas não poderiam ser mais transparentes. Não poderiam ser mais transparentes. Olha só o que ele respondeu aqui. É transparente. Fernandes. Ele respondeu em catalão. Isso aqui está meio traduzido. Teria que dizer para Estrada Fernandes que está muito bom. Eu respeito todos os idiomas. Naturalmente, acho que vocês me conhecem. Aí realmente não tem como. São idiomas peninsulares. Para mim, é acervo cultural espanhol. É riqueza cultural da Espanha. Acho fantástico. Mas o espanhol, falado por mais de 500 milhões, é o segundo idioma mais falado como língua materna, atrás do chinês. E além disso, o chinês é falado apenas em chinês mandarim, acho que era isso. É falado só em chinês naquela região. E depois, os chineses que estão espalhados pelo mundo. O espanhol é a segunda língua materna mais falada, acima do inglês, e está mais difundido. É, portanto, um idioma mundial. Olha, rapaz, se quer esclarecer algo com alguém, o projeto de igreja é esse. Até onde sei, não é catalão. Se quiser explicar algo pra gente, escreve em espanhol. Mas enfim. Olha, cada um faz o seu. Como agora o Twitter traduz, está muito bom. Mas olha, o Twitter traduz mal. Diz per comenzar. É isso que o Twitter traduz. Tudo bem, acho que dá para entender. Diz para começar ou per comenzar. Não estou mentindo, Edu Prieto, e você sabe. A diferença é que falo com documentos. E cita o jogão da Copa e diz: aqui vocês têm um documento CTA com a distribuição dos jogos. Poxa, Edu, se você está aí, ele diz, os árbitros descansam? Sim. Assumindo o papel de diretores de operações na sala secreta, mesmo sem essa função no contrato. Isso é muito grave. Ele diz: os árbitros descansam? Sim, mas como diretores de operações na sala secreta, função nem prevista em contrato. Vocês exploram o sistema e depois desacreditam. Se preciso, mostro mais. Ele repete isso toda semana. Ou se você quer que eu lembre do Obrigado Nacho de um clássico. Isso eu não sei a que se refere. Curioso que alguns, como Fouto e companhia, se esforcem tanto para encobrir tudo. Ele diz que o caso da Itália é engraçado e anexa este documento em que há uma série de partidas e algumas matérias, nações no bar, e depois há um diretor de operações. E aqui estava o Edu Prieto, o Gorka Sauis, Iñaki Vicandi, que por sinal, e isso eu fiquei sabendo por, não sei se foi o Hechicero, não sei quem falou isso. E é verdade. Era mais um que recebia coaching do filho do Negreira, o Iñaki Vicandi. Mas enfim, isso foi o que ele fez. E dá a entender que naquela época também havia alguém ali na sala de operações.
Os árbitros estavam presentes e garantiram que não houve comunicação com a sala principal nem com a do VAR. Mas que certeza nós temos disso vendo o que aconteceu na Itália, vendo as coisas que têm acontecido na Espanha, ouvindo Clos Gomes dizendo sim, sim. Geralmente não falamos com eles, mas se surge algo, conversamos. De Burgo Brengocheia, se traçam uma linha errada, avisam. Afinal, como fica? É uma coisa ou outra? Enfim. E por último, ele fala aqui dos bonecos. Dos bonecos. Essa também é demais. Essa é muito divertida. O tema do semiautomático. Olhem só, olhem só. Os bonecos servem para serem vistos na televisão. Mas não são eles que... Correto. Ou seja, a tomada de decisão... Quase morri agora. A tomada de decisão não é feita com a recriação virtual, que são os bonecos que aparecem na televisão. Isso é simplesmente uma encenação de como aconteceu. Pois é, isso irrita. A tomada de decisão, evidentemente, não é feita com bonecos, mas sim com, se quiser, conversamos, comentamos. O sistema semiautomático de impedimento com o selfie, o traçado das linhas, a escolha do frame, posição do atacante, posição do defensor. E quando o VAR já validou a decisão da máquina e, digamos, já autoriza o operador do South, que é o sistema semiautomático de impedimento, diz ao operador do South: olha, ok, já tomamos a decisão. Eles lançam a recriação. É para que as pessoas em casa entendam o que aconteceu. É verdade que já houve casos, é verdade. Às vezes aparece um pé de um boneco que calça 47 e outro boneco calça 34. Então, claro, você pensa, poxa, como é que ele vai estar impedido com esse pesão que ele tem? Isso é uma questão que, evidentemente, precisamos trabalhar para que, se for feita uma reconstituição, ela seja compreensível para ilustrar a tomada de decisão sem gerar confusão. Concordo. É impressionante. Há muito tempo discutimos isso desde que tenho o canal. É verdade que o semiautomático na Espanha começa no verão de 24, talvez antes. Bom, já estamos há 2 temporadas com isso. No começo, só a gente reclamava no Twitter e no YouTube Real Madrid, nos chamavam, enfim, de chorões, conspiracionistas, sei lá o quê. Antes já mencionávamos o famoso frame. Aqui também há uma decisão humana, e depois eles recriam com bonequinhos. O Tebas disse que é semiautomático, mas isso é gambiarra, deveria ser totalmente automático. E o que a gente vem dizendo há muito tempo? Que enquanto houvesse um árbitro escolhendo um frame, enquanto houvesse um árbitro traçando as linhas, enquanto houvesse um árbitro tomando uma decisão em uma instância, absolutamente corrompido, porque um clube corrompeu durante mais de 2 décadas, pagando ao segundo chefe dos árbitros mais de 8,4 milhões de euros, e o filho dele dando consultoria para alguns clubes. Alguns árbitros diziam que, enquanto aquilo não fosse limpo, enquanto aquele tumor não fosse bem extirpado, nada mudaria. Peço desculpas pelo termo, mas é para deixar claro. Olha, foram os mesmos que eram poderosos naquela estrutura absolutamente mafiosa e corrompida, como disse o juiz Aguirre, escrevendo em uma decisão. Até que limpassem tudo, que todos aqueles fossem pra merda. De onde vamos tirá-los? Como disse Fran Soto, basta chutar uma pedra e aparecem 20 árbitros. De onde for. Pode trazer da China ou de qualquer lugar. Pois as suspeitas continuam. Aqui nada é automático, nem o semi-automático. Afinal, é semi. Já sabíamos da forte atuação humana e isso está sendo confirmado por esse senhor. Enfim, é impressionante, é impressionante. Bom, já para colocar um pouco de futebol aqui, e por causa da notícia de hoje do ABC sobre o Mourinho, que eu não sei como está a situação aí com o Mourinho e com o Klopp. Não descarto, apesar do que José Félix Dias disse ontem, essa informação é do ABC. Florentino viajará a Portugal para se encontrar com Mourinho. Apesar de o presidente duvidar da alternativa de José Mourinho, sua escolha ganhou força após José Ángel Sanches intermediar e mudar essa ideia inicial. Ele superou as diferenças com Jorge Mendes, já que a relação mudou após a saída de Cristiano Ronaldo, algo conhecido por todos. No Real Madrid, a postura de José Mourinho no caso Vinícius Prestiani não agradou, mas isso já passou. Bom, enfim, claro, no final das contas, coisas que precisam ser deixadas para trás acabam sendo deixadas de lado por interesse. Florentino Pérez viajará a Portugal para conversar pessoalmente com José Mourinho nos próximos dias. Isso não é incompatível com... Eu posso até acreditar nessa informação, vamos deixá-la em quarentena, mas isso não é incompatível com o que aconteceu. Acho que foi hoje, na coletiva de imprensa do próximo jogo do Benfica.
da coletiva do Benfica, com José Mourinho sendo questionado sobre isso. Tem legendas, então dá para entender. E além disso, é português, dá para entender. Bem, obrigado. Agora, pegando nas palavras aqui na pergunta do meu colega, também se imaginaria numa situação dessas do Rui Borges, neste momento, por exemplo, ter uma cerimónia em que prolongassem, garantissem que ele ficaria muitos anos no Benfica. E depois de uma semana em que se falou muito do Real Madrid, permita-me perguntar se houve ou não algum contato direto com você ou com a estrutura do Benfica, tendo em conta a sua possível ida para a capital espanhola. Obrigado. Não, do Real Madrid ninguém me disse nada. Isso eu posso dizer. Do Real Madrid, ninguém falou comigo. Isso é compatível com a informação que lemos antes, né? De que Florentino vai para lá conversar com ele. Porque ainda não fez isso. Não posso garantir. Já estou no futebol há tantos anos, assim como você está no jornalismo, e já estamos acostumados com essas coisas, mas nada de Real Madrid. Cerimónias, eu digo honestamente que meu tempo de cerimónia já passou, não gosto. Só faço aquilo que sou obrigado. Inclusive, a minha apresentação no Benfica foi aqui numa cerimónia que nem era cerimónia, foi uma apresentação. Aqui ele fala sobre celebrações. Foi a primeira coisa que perguntaram para ele. Mas basicamente ele já respondeu com o assunto do Real Madrid. Ninguém falou nada. Espera aí, não me preocupo. Bom, basicamente ele disse o que a gente falava, que não era incompatível com essa informação do jornal ABC. Ninguém do Madrid falou comigo. Mas ele sabe que alguém do Madrid, alguém do Real Madrid, talvez a pessoa mais importante que é o Florentino, vai falar com ele. Então cuidado, hein? Cuidado. Não vá ser que esse clube já tenha fechado a porta, definitivamente, e o movimento esteja acontecendo esta semana ou na próxima, e eles não anunciariam antes. Que termine o campeonato, provavelmente no fim de maio. Meu Deus, se o Mourinho voltar para o Madrid. Meu Deus, meu Deus. Muitos querem ele, né? Muitos querem ele. E eu não desgosto nem um pouco, principalmente por esse impacto que ele vai ter no vestiário. Me parece fantástico. Que tenham medo de um cara que vai entrar ali para colocar ordem. Me parece fantástico. Na mídia, isso será tremendo. Para criadores de conteúdo e jornalistas, é ótimo para nós. Mas mais do que o que é bom para mim, eu quero mesmo é que dê certo para o Real Madrid. E a verdade é que entre as opções que existem, muitos estão no Mundial até o Mundial deles acabar. Isso precisa estar resolvido já no final de maio. Tem outros que não convencem. Se você espera outro Xavi Alonso ou Arbeloa entre os jovens, é melhor não se envolver nisso. Já que querem alguém desse perfil, é muito provável que seja o Mourinho. Muito provável. Vão se acostumando, hein? Cuidado, cuidado. Bom, tudo de bom pra vocês. Deixem um like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem. Convido vocês a assistir a conversa que tive com Kiki Récio de manhã, que teve poucas visualizações. Deem uma força, porque está muito boa. Acho que está muito boa. Sei que fica chato eu dizer isso. Até o próximo. Tchau!